Bom dia, boa tarde e uma boa noite, ou até ainda uma boa madrugada, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez para destrinchar o nosso Código de Trânsito Brasileiro para concurso público. Lembramos que já vimos as disposições gerais, né, da Lei de Trânsito. Agora estamos vendo as disposições gerais dos crimes e, por fim, os crimes em espécies. E dando continuidade ao crimes em espécie, vamos analisar hoje também alguns crimes que também estão esculpidos lá no Código de Trânsito Brasileiro, para não gerar nenhuma dúvida quanto a crime e outras infrações administrativas. Tranquilo? Galera, mais uma vez eu falo, quem quiser sanar alguma dúvida, quem quiser ali mandar alguma sugestão, trocar uma ideia sobre a legislação, pode mandar, tá? Uma mensagem na minha rede social, no professor Eduardo Brandão, ou ainda mandar no e-mail eduardobrandãolima.adv@gmail.com, que estou à disposição para sanar qualquer dúvida frente à matéria. Tranquilo? Mais uma vez, estamos dando sequência na Lei 9.503 de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, mais conhecido como CTB. Tranquilo? Código de Trânsito Brasileiro. Vimos em algumas aulas sobre as disposições gerais dos crimes, ou seja, alguns requisitos, algumas circunstâncias agravantes, atenuantes, ou até mesmo também umas qualificadoras, e ainda alguns fatos sobre a legislação de trânsito, aquilo que normalmente é mais cobrado no concurso público, certo? Depois nós vimos os primeiros crimes esculpidos lá no CTB. Nós vimos o artigo 302, nós vimos o artigo 303 e o 304. Agora nós vamos dar sequência nesses crimes em espécie. Lembrando que para concurso público, normalmente o que é mais cobrado no CTB é justamente as disposições gerais dos crimes, bem como os crimes em espécie. Nós vamos pegar a lei ali, nós temos mais de 300 artigos, temos ainda o anexo 1, que dá sobre os nomes, né, os conceitos de cada dispositivo. No entanto, a gente tem que fazer a leitura da lei também, além das nossas aulas, beleza? Então, o intuito maior aqui agora é a gente destrinchar os crimes em espécie a partir dos 305 em diante, beleza? Vimos o 302, crime de homicídio culposo, vimos o 303, lesão corporal culposa, vimos também o 304, que era obstrução de socorro, e agora vamos dar sequência no 305. Vejam só, lá na seção 2, em diante, a partir do 302, trata sobre os crimes em espécie, certo? Beleza. Vimos o 302, 303, 304 e agora vamos ver o 305. Olha o que fala aqui o 305. Afastar-se o condutor do veículo do local. De onde? Do acidente. Para quê? Olha o intuito aqui, ó, para fugir a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Então, ele afasta, o condutor ele vai se afastar do veículo local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou ainda civil que lhe possa ser atribuída. Qual que é a pena desse artigo? Detenção de 6 meses a 1 ano ou, no sentido aqui, aplicação da multa. Tranquilo? Vejam bem, eu, Eduardo, estou dirigindo meu veículo e entro em colisão com outro veículo, certo? Tranquilo. Olha só para você ver. Ao fato de eu ter colidido com outro veículo, com receio de ter a minha liberdade cerceada, ou melhor dizendo, eu ser preso, tá? Ou ainda ter que pagar qualquer tipo de indenização, o que eu faço? Eu faço a fuga do local. Eu saio do local para mim não ser responsabilizado nem na esfera, na seara civil, nem na seara administrativa ou penal, entendeu? Esse é o crime. Então, se eu fizer a fuga, eu estou cometendo um crime esculpido lá no artigo 305 do CTB, tá? Olha essa questão aqui para você, que bacana, ó. É legal e moral a fuga do local do acidente para não arcar com a responsabilidade penal e civil que lhe possa ser atribuída. Ou seja, está perguntando que é legal e moral.
que vocês acham aí? Olha para você ver a pegadinha aqui, ó. Primeira coisa, ainda que tivesse dúvida sobre essa questão, ao analisar que fugir do local para não ser responsabilizado, logicamente que isso aqui é imoral. Ainda dizemos que no artigo 305 também está esculpido o crime. Então, além de ser imoral, também é ilegal. Então, essa assertiva aqui está errada. Fugir do local do crime não é moral, muito menos legal. É ilegal, é imoral. Tanto que se pune, há uma tipificação, tá, sobre essa conduta. Tranquilo? Olha essa questão 2 agora. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir. Olha aqui o intuito, tá? Olha o intuito aqui. Da responsabilidade penal ou civil que ele possa ser atribuída constitui. Vamos lá. A questão está pedindo para você marcar a alternativa correta, que não há nenhuma palavra de negação, né? Nenhuma exceção, incorreto, um não. Então está pedindo para marcar correta. De acordo com afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, o que lhe possa ser atribuído é uma infração grave? Não. Um crime de trânsito? Sim. Artigo 305 CTB. Infração gravíssima? Vejamos, a gente já viu aqui a assertiva correta, mas por amor à matéria nós temos que continuar, né, vendo as outras assertivas, tranquilo? Infração gravíssima sujeita a multa? Também não. Inexigibilidade de conduta diversa? Também não. Porque inexigibilidade de conduta diversa seria uma excludente de quê? De culpabilidade. Se seria uma excludente de culpabilidade, não seria crime. Lembrando que crime é fato típico, ilícito, culpável. Sendo que inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente de culpabilidade. Se fosse inexigibilidade de conduta diversa, tiraria a culpabilidade, logo não seria crime. Correto? Então essa assertiva também está errada. Infração grave, sujeita à retenção. Já vimos que não é uma infração administrativa, grave ou gravíssima. Já vimos isso. É o quê? É o crime. É um crime. Lembrando que o intuito aqui é fugir da responsabilidade. Tá? Então, por que eu falo isso e repito novamente? Porque imagina só a situação que o condutor do veículo colidiu com outro veículo, até mesmo com um pedestre, mas ele invadiu do local não para se eximir da culpa, da responsabilidade. Imagina que ele precisava levar um passageiro para poder ser atendido. Então ele não fugiu, ele estava precisando levar um passageiro para ser atendido no hospital, por exemplo. Então, neste caso, não vai entrar no crime do artigo 305. Então, muito cuidado, beleza? Questão 3. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê não apenas infrações, como também crimes de trânsito. Enquanto algumas infrações são penalizadas com multa e outras com medidas como suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação, que é a chamada CNH, há previsões na lei que podem levar o motorista a ser preso. Nós já vimos isso. Temos lá a pena de prisão, detenção, né? Então, pode ser preso sim. Olha a assertiva agora. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída configura crime de trânsito. Essa assertiva nós já vimos que está justamente igualzinho ao artigo 305 do CTB. Ipsiliteris. Essa questão aqui nada mais, nada menos que um ipsiliteris.
um Ctrl+C, Ctrl+V. Pega lá o artigo 305, dá um Ctrl+C nela, joga lá na prova, Ctrl+V. Não mudou nada aqui. Se tivesse mudado alguma coisa, você tem que fazer a leitura da lei justamente para complementar, tá, o seu raciocínio na questão. Então, essa assertiva aqui, ela está correta. Correta, porque é justamente igualzinho está na lei, principalmente no artigo 305, beleza? Vejam só, nós falamos do artigo 305, que é fugir do local, beleza? Falamos em aulas passadas sobre o crime de homicídio culposo, falamos lá do lesão corporal culposa e omissão de socorro, certo? Vejam bem, vou explicar um detalhe aqui para vocês. No artigo, presta atenção, no artigo 302 e 303, nós temos uma figura culposa, ou seja, nós não temos dolo, ainda que seja dolo eventual, que ele assume o risco. Nós já vimos isso. Então, são condutas culposas, ainda que seja ela por ação ou por omissão. Beleza. Lá no 304, que é a omissão de socorro, é uma conduta omissiva, deixou de prestar socorro, tranquilo. Mas ali é o quê? Dolo, você tem um dolo ali. No crime de sair do local, você também é um dolo. Você está querendo sair fora para não ser responsabilizado. Agora eu vou te falar uma coisa aqui interessante. Presta atenção. No artigo 306, também, nós vamos analisar que é um dos mais importantes artigos, juntamente com o 302 e o 303. Então, o artigo 302, homicídio culposo, o artigo 303, da lesão corporal culposa, e ainda o artigo 306, que é o que nós vamos ver aqui agora, são os três mais importantes do CTB, são os três crimes mais importantes. Nós temos o artigo 302 a 312 que vão estipular alguns crimes em espécie. E esses três são campeões de concurso público. Vamos analisar aqui, ó. O que fala o artigo 306? Conduzir veículo automotor. E esse aí que eu quero falar para vocês uma observação depois, tá? Com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância psicoativa que determine a dependência. Vejam bem, primeiro detalhe, veículo automotor. Imagina eu que estou lá sob efeito de álcool, não liguei o carro, estou apenas empurrando o carro, empurrei o carro. Só baixei o freio de mão e estou empurrando o carro. Não configura esse crime do artigo 306. Vejam que a tração aqui não é motora. É uma tração por força própria minha, uma tração humana. É o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é que tem o quê? Determinar dependência. Tem que determinar a dependência. Toma muito cuidado porque isso cai muito em prova falando ou tirando essa qualidade da dependência. Beleza? Qual que é a pena então? Esse crime aqui, gente, só um detalhe. Ele é chamado de embriaguez ao volante. Certo? Embriaguez ao volante. Qual que é a pena do crime do artigo 306? 6 meses a 3 anos. 6 meses a 3 anos. Multa e, ou seja, não é ou, sentido aqui de adição, suspensão ou proibição de se obter a permissão da CNH. Então você pode ser suspenso, ter sua CNH suspensa ou ser proibido de obter a permissão da habilitação, tá? Além da detenção. Detenção aqui, no caso, seria uma data de prisão, tá? 6 meses a 3 anos. Olha essa questão aqui, que interessante. Na banca Sebrasp, né? A antiga CESP. Caso um cidadão esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, e ainda assim conduza seu veículo automotor, tal conduta caracteriza crime de trânsito se ocorrer em via pública. Mas será atípica se ocorrer fora de via pública, como um condomínio fechado, por exemplo. Então está falando aqui que o crime do 306
Prevalece se for via pública. Certo? Mas se não for via pública, se for dentro de um condomínio, não encaixa o 306. O que vocês acham que essa questão está querendo dizer? Ela está correta ou está errada? Pensem comigo. Então quer dizer que se eu dirigir o veículo automotor embriagado ou ainda através de substância psicoativa que altere a minha capacidade de raciocínio, tá? Que causa dependência dentro do condomínio, não vai caracterizar o 306, essa assertiva aqui está errada. Está errada. Vejam bem, em nenhum momento, o artigo 306 coloca via pública como elementar da tipificação do crime. Nenhum momento. Então é errado eu falar que se tiver fora de via pública, não vou ser penalizado. Toma muito cuidado, porque alguns artigos vão nos trazendo esse conceito de via pública. E aí nós temos que tomar cuidado, porque se não tiver em via pública, não vai ser considerado atípico. Mas neste caso, no 306, ainda que você esteja dentro de um condomínio, dentro de uma fazenda, você vai ser responsabilizado por dirigir veículo automotor, tá? Embriagado, né? Ou substância que altere a sua capacidade, tranquilo? Ou que determina a sua dependência. Então, neste caso, toma muito cuidado para não errar esse tipo de questão. Não é um elementar do crime falar via pública, beleza? Questão 5. Vamos à questão 5. O crime de embriaguez ao volante, nós já vimos que embriaguez ao volante está lá no 306 do CTB. É considerado infração penal de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta. O que vocês acham aí? O que vocês acham? Só para vocês entenderem e aí depois vocês respondam a questão. Quem não sabe o que é perigo abstrato e perigo concreto. Vamos lá. Alguns crimes o código vai falar que é perigo concreto. Outros crimes vai falar que é perigo abstrato. O que é um perigo abstrato? É aquele que eu não preciso comprovar a materialização do dano. Então, eu estou embriagado, dirigindo o veículo. Eu não preciso colidir com outro veículo. Eu não preciso atropelar uma pessoa. Não preciso fazer isso para caracterizar o crime. Basta apenas eu estar dirigindo o veículo com embriagado ou o quê? Com a substância que altere a minha capacidade, que lhe causa dependência. Por que isso? Porque, veja bem, qual que é o bem jurídico tutelado? É a segurança viária. O legislador ele foi muito esperto nesse sentido para evitar que algo pior aconteça. Então tome muito cuidado, porque, por exemplo, se eu estou embriagado, dirigindo um veículo, faço uma colisão com outro carro e a pessoa do carro que eu colidi veio a falecer, nós já vimos isso, homicídio culposo. Culposo. Ainda temos que tomar cuidado, dependendo da situação, para não ser ainda um homicídio doloso e responder pelo Código Penal, beleza. Mas eu não preciso esperar essa colisão, essa morte, ou até mesmo lesão corporal, para encaixar no crime. Então, se eu estou embriagado, se eu colidir com um veículo, causar um homicídio, posso responder por homicídio culposo. Se eu causar lesão corporal, posso responder por lesão corporal culposa, ainda que na forma qualificada, em qualquer um dos dois, nós já vimos isso. Mas, se eu não colidir com ninguém, eu vou só aplicar a regra aqui do 306. Então, olha só a assertiva aqui e me respondam agora. O crime de embriaguez do 306 é perigo abstrato. Porque não é necessário demonstrar a efetiva potencialidade lesiva. Eu não preciso o quê? Ter uma lesão, um dano, gerar um dano. Então, a assertiva aqui do 5 está correta. Tranquilo? Vou dar um exemplo aqui para você só para fixar. Crime de homicídio, matar alguém. É um perigo o quê? Concreto. Eu só vou ser punido se eu atentar com a vida de outrem. Correto? Se eu não nada fizer, não vou responder.
Embriaguez ao volante. Simples fato de eu estar embriagado, ainda que eu não gere nenhum prejuízo a outra pessoa, alguma coisa, eu vou estar gerando um risco. Então é por isso que esse risco é chamado de perigo abstrato. Porque o bem tutelado aqui é a segurança viária. Segurança das vias. Tá? Então, embriaguez ao volante cai muito. Anota isso aí, tá? Anota isso aqui. Embriaguez ao volante, artigo 306, é de perigo abstrato. Porque não é necessário comprovar a potencialidade lesiva. Tranquilo? Questão corriqueira aí no concurso público. Vamos lá, vamos para a questão 6 agora. Vamos fixar essa matéria na cabeça para vocês não errarem mais. A gente está com o intuito aqui de acertar a questão. Os crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor configuram infrações penais autônomas. Não sendo o primeiro meio normal para o cometimento do segundo, razão pela qual não tem aplicação ao princípio da consunção. Não tem aplicação o princípio da consunção. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam isso aqui, ó. O que significa dizer o princípio da consunção? Imagina, vou dar aqui um exemplo, vocês aí vão responder. Eu tomo várias cervejas, cerveja, pinga, tanto de bebida alcoólica, e aí, causa de dependência, além disso, eu também vou ter a minha capacidade psicoativa reduzida, pego o carro, estou andando com o carro na avenida. Ponto, já sabemos que aplica o 306. Se eu bater o carro com um outro carro, colidir o carro com outro automóvel, eu posso gerar ali para ele uma lesão corporal, certo? Então eu tenho ali o crime do 306, embriaguez ao volante, e tenho o crime de lesão corporal. E aí vem a pergunta, qual que eu aplico? A lesão corporal ou aplico a embriaguez ao volante? É isso. O princípio da consunção, ele absorveria, é exatamente isso, tá? O princípio da consunção é falar que um crime absorve o outro pelo fato dele ser um meio para o outro. Mas vejam, o STJ já analisou e já falou que não é. Por quê? Para eu gerar o homicídio culposo, eu não preciso necessariamente estar embriagado. Não preciso. Então são crimes autônomos. Aí vocês vão lembrar, professor, mas lá no 303, né, a lesão corporal culposa, lá fala que tem uma qualificadora, que se tiver lá o resultado, lesão corporal grave ou gravíssima, e se tiver por fato de ser embriagado, vai ser uma qualificadora e vai aumentar os limites, o mínimo e o máximo, vai ser uma nova pena, uma pena maior. Certo? Beleza. Mas olha o que está falando a questão. A questão aqui está muito tranquila, porque está falando que lesão corporal é um crime, está lá no 303, e embriaguez ao volante está lá no 306. Dentro do 303 nós temos a qualificadora, tá? Uma qualificadora se tiver embriagado ou efeito de outra substância psicoativa e ainda resultar em lesão corporal grave ou gravíssima. Certo? Grave ou gravíssima. Embriaguez ao volante não é um meio para acometer aqui o crime de lesão corporal. Não é. Ele pode até gerar aqui uma qualificadora da lesão corporal. Mas se eles são crimes autônomos, posso responder tanto pelo 303 quanto pelo 303. Imagina se a lesão corporal seja de natureza leve. Não vai aplicar a qualificadora, certo? Até porque nós já vimos que tem que estar a lesão grave ou gravíssima. Então ele pode responder pelo 303 mais o 306. Porque são crimes autônomos, tá? Então são crimes autônomos. Já tá, o entendimento nesse sentido aí já está bem formulado nos tribunais superiores. Então não tem discussão, tá?
Essa assertiva, então, pelo fato de não haver, né, no caso, dependência de um crime, não ser meio para o outro, essa assertiva está correta. Está correta. Tá? Imagina aqui, por exemplo, eu ter uma arma, certo? Eu tenho uma arma. Essa arma tá regular. Tá regular. Tá apenas lá faltando alguns detalhes sobre algum registro, mas beleza. Venceu o registro, eu na verdade não fui lá e atualizei. Com essa arma eu cometo um homicídio. Esse homicídio ele vai absorver o crime. É basicamente isso. Então, neste caso aqui, a questão estaria falando que se eu estiver embriagado e eu atropelar uma pessoa e tiver lesão corporal, a lesão corporal ia absorver o 303, o 306, que é embriaguez ao volante. Não vai absorver. Salvo, toma cuidado, porque se aquela lesão corporal resultar em uma lesão corporal grave ou gravíssima, pelo fato da minha embriaguez, eu vou ter o quê? A pena qualificada. Tranquilo? E como são autônomos, cada um responde em seu artigo. Beleza? Tranquilo? Questão 7. A partir do exposto do artigo 306 aqui, embriaguez ao volante. E de acordo com a interpretação do STJ, assinale a alternativa que apresenta a classificação desse crime e sua correspondente demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta para a caracterização típica, respectivamente. Está perguntando aqui se esse crime, se o potencial lesivo dele é o quê? Concreto ou se é abstrato. Se é um crime de perigo concreto ou se é um crime de perigo abstrato. Nós já vimos isso, eu já informei, não custa nada a gente relembrar. Embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato. Não preciso comprovar o potencial lesivo, eu não preciso gerar um dano, uma lesão a outra pessoa ou alguma coisa. O simples fato de eu estar embriagado já está esculpido no artigo 306, eu já respondo por ele, por aquele crime. Então vejam só. Assertiva A. Crime de perigo abstrato. Até aqui está certinho. Vamos ver o resto? Demonstração desnecessária, ou seja, não é necessário demonstrar o perigo. Não é necessário. Se não é necessário, é perigo abstrato. Então, está correto. Porque nós já vimos que se é de perigo abstrato, não precisa demonstrar o quê? O perigo. Tranquilo? Olha o B. Crime de perigo concreto. Nós já vimos que o entendimento, tá, desse crime aqui é de perigo abstrato e não concreto. Então já está errado. C. De perigo abstrato. Até aqui está certo. Demonstração indispensável. Vejam. Se é indispensável ou imprescindível, que essa palavra normalmente, né, mata qualquer possível, né? Imprescindível, que a gente lembra que é a mesma coisa que indispensável. Se é indispensável, eu o quê? Posso ou não dispensar. Se é indispensável, eu não posso dispensar. Ou seja, a questão está falando que eu tenho que demonstrar, porque eu não posso dispensar a demonstração. Então, neste caso, a assertiva está errada por conta desse único detalhe. Se aqui tivesse dispensável, era uma coisa. Até porque ela é desnecessária, você pode dispensar. Então, neste caso, a assertiva C também está errada. Assertiva D, crime de perigo concreto. Não há nem discussão mais, porque nós já vimos que é de perigo abstrato. Tá? E além disso, também indispensável. Então, está errado duas vezes. E a assertiva E, crime de perigo concreto. Também nós já vimos que não é perigo concreto. Demonstração presumida. Então, presume-se. Você tem que presumir. Está errado também. Tá? Está errado também. Então, neste caso, a assertiva correta é a assertiva A. Pois o crime ele é de perigo abstrato e você não precisa demonstrar a potencialidade lesiva da conduta. Tranquilo? Vejam só. Lá no embriaguez ao volante, o artigo 306, nós temos ainda o parágrafo primeiro que fala da seguinte forma.
As condutas previstas no caput serão constatadas por... Vamos lá, vamos com calma aqui, presta atenção. Eu falei que o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Basta eu estar embriagado ou estar usando a substância para demonstrar que eu estou dentro daquele artigo 306. Mas eu te faço uma pergunta, como que eu vou saber se a pessoa está ou não está embriagada? Se a pessoa usou ou não usou uma substância que altera o ato psicoativo da própria pessoa em si, como que eu vou avaliar, como que eu vou averiguar? E aí não sou eu, professor Eduardo, não é você, não é ninguém que vai nos dizer como que averigua. Quem vai nos dizer é a própria lei. E eu já falei e repito, toda vez que cair algum número, alguma exceção, algum requisito, tá? Toda vez que tiver número, exceção, requisito, essas palavras assim, pode saber que despenca de prova. Cai tanto que não levanta. Já falei para vocês, cai demais de prova. Olha aqui para você ver, ó. Anota um olhinho aí, ó. Anota um olhinho. Porque isso cai demais em prova, tá? Isso cai demais em prova. Então, como é que eu considero que a pessoa está com a sua capacidade psicomotora alterada? De acordo com o quê? Concentração de álcool no sangue. Quem vai nos dizer é o parágrafo primeiro. E vai dizer de duas formas. Ó, a primeira vai falar, se tiver lá concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Ou igual, isso aqui é superior, tá? A 0,3 miligramas de álcool por litro alveolar. O que está querendo dizer aqui, ó? Duas formas de você identificar. Tanto por exame de sangue, quanto pelo exame que a gente chama de bafômetro, certo? Bafômetro. Vejam bem, nós temos até um nome, que eu vou mostrar para vocês adiante como é que é dado o nome do bafômetro, mas é conhecido para a gente é bafômetro. Então, eu posso realizar um exame de sangue e, através do meu sangue, detectar a quantidade estabelecida no inciso primeiro, tá? Ou então, eu posso soprar o bafômetro. Soprando o bafômetro, vai deduzir a quantidade que tem de álcool no sangue. Olha para você ver. Então, se for exame de sangue, 6 decigramas, certo? Se for através de assoprar o bafômetro, seria o quê? 0,3 miligrama. Professor, eu posso ser, ou melhor dizendo, é crime eu não soprar o bafômetro? Olha a pergunta, professor, é crime, eu estou parado no blitz, eu não soprar o bafômetro? Bom, crime não é. Então é um fato atípico, porque não tem tipicidade aqui. Nós não vamos ver, não vamos achar esse crime lá do 302 ao 312, nós não vamos achar. Logicamente, você pode responder por infrações administrativas, lá dentro do próprio CTB. Beleza. Você não vai se eximir também dessas obrigações. Mas crime não é. Tranquilo? Crime não é. Toma muito cuidado, porque já caiu isso em prova. Falando que teria que responder pelo crime de não ter soprado o bafômetro. Vejam bem, dois requisitos. Primeiro, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nós já vimos isso várias vezes no processo penal, tá? Sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo, então não vou soprar. Mas eu posso ser punido da forma administrativa. Mas, além disso, nós temos o princípio da reserva legal e o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Nós já vimos isso. Então, o que acontece? Se não tem tipificação, eu não soprar o bafômetro, tem lá a punição. Se não soprar o bafômetro, se não tem isso, não é crime. Se não é crime, não há pena. Vejam bem, estou levando lá do caráter penal e não administrativo. Tranquilo? Agora, olha só para você ver. Imagina uma situação que não teve como auferir aqui, através do exame de sangue, o exame alveolar. Como que eu posso saber se a pessoa também está embriagada? Teria como, então, se tivesse estragado o bafômetro, então se não teve como fazer esse exame de sangue no momento correto,
Tem como eu fazer outra averiguação? Sim, a própria lei diz. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. Então, o CONTRAN, que vai estipular alguns sinais, por exemplo, que indiquem se há ou não alteração da capacidade psicomotora. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não soprei o bafômetro. Mas pode, por exemplo, o CONTRAN falar assim, ó, fica parado aí para mim ver como é que você tá. Aí eu fico parado. A pessoa, quando está parada e não está embriagada, então tem sua capacidade psicomotora alterada, ela consegue ficar parada certinho. Agora imagina falar, Eduardo, professor Eduardo, fica parado. Eu fico assim, ó, parecendo um sino. É um outro tipo de sinal, entendeu? Se é um outro tipo de sinal e está previsto aqui dentro da legislação, então não necessariamente eu sou obrigado a utilizar do exame de sangue ou do exame alveolar. Tranquilo? Então eu posso utilizar outros tipos de exame. Vamos ver essa questão aqui para a gente entender como que é cobrado em prova. Vamos lá. A condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Então, a condução, veículo automotor, não está falando aqui de veículo de tração animal, nem de tração humana. Em razão da influência de álcool, então está falando influência de álcool, é considerada crime de trânsito. Verdade. Artigo 306, CTB. Essa conduta pode ser constatada observando-se uma concentração mínima da substância igual a, ou seja, lembrando aqui, o exame de sangue, nós vamos analisar ele de uma forma. O exame alveolar, nós vamos analisar ele de outra forma, que é o famoso bafômetro, tá? Neste caso aqui, o exame de sangue, é constatado o quê? De acordo com a lei, nós vimos no artigo 306, 6 decigramas por litro de sangue. Tá? Então, a resposta aqui é se for igual ou superior a 6 decigramas. Professor, é inferior a 6. Então, você não está embriagado. Vocês entenderam? Fiz o exame de sangue. No exame de sangue, deu menos de 6 decigramas. Não é considerado, não vou estar na tipificação do crime. Para estar dentro da tipificação penal lá do CTB do artigo 306, tem que ser igual ou superior. Então, fiz o exame de sangue, deu 6. Deu 6, ainda que eu esteja revoltado da vida, eu vou ter que arcar com o crime e a sanção estipulada por 306. Tranquilo? Beleza? Então, na questão aqui, fala 0 decigramas, está errado. 2 decigramas, 4 decigramas, também já vimos que não é, e 6 decigramas. No caso aqui, está certinho. E 8 decigramas está errado. Lembrando que o de bafômetro aqui pode ser 0,3. Tranquilo? Então, é assim que é cobrado nas provas sobre como identificar se a pessoa está ou não com essa capacidade psicomotora alterada. Beleza? Olha a questão 9 agora. Vejam bem. Às vezes a questão vai nos trazer algo idêntico à lei. E aí fica até mais fácil você ter o costume de ler a lei. Mas às vezes as questões vão nos trazer alguns casos concretos para saber se você sabe na prática o conteúdo. Então, além de você estudar a lei, decorar um pouco a própria letra da lei, você tem que saber aplicar isso num caso concreto. Então, tem que saber resolver questões também que nos dá o caso concreto para a gente entender como que é aplicado a teoria. Vejam só essa questão aqui agora. Questão 9. O artigo 306 do CTB determina que quem conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência estará sujeito à pena de detenção de 6 meses a 3 anos, certinho. Multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, certinho, literalidade do artigo 306 aqui. Vejam bem, diante da prática de embriaguez ao volante, o parágrafo 1º do mencionado artigo afirma que as condutas previstas no artigo 306 serão constatadas por... Olha para você ver, nós já vimos que por exame de sangue seria 6 por cada litro de sangue. Mas o exame alveolar, 0,3 miligramas. Tranquilo? Sendo assim, qual assertiva está correta? Mamão com açúcar, isso aqui. Olha a assertiva A, concentração igual ou superior, se tivesse inferior aqui estaria errado. 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de alveolar. Tranquilo? Certinho. B. Sinais que indiquem, na forma disciplinada pela Polícia Militar, alteração da capacidade. Errado. Não é a PM, é o CONTRAN. Gente, não é a PM que vai falar ou não como que a gente pode analisar se a pessoa está ou não com a capacidade psicomotora alterada. Ele pode até averiguar, chamar um médico legista, um policial. Pode, não tem problema, mas não é ele que vai dizer como que vai analisar esses sinais. Tranquilo? Ele vai aplicar a lei, mas ele não vai estipular como que é dado esses sinais. C. Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo Departamento Estadual de Trânsito alteração da capacidade psicomotora. Está errado, porque é o CONTRAN. Tranquilo? Vejam só, D. Concentração igual ou superior a 8 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,4. Está errado. É 6 ou 0,3. Decore 6. 6 ou 0,3. 6 ou 0,3. 6 para exame de sangue e 0,3 para alveolar. Tranquilo? Agora, olha essa questão. Questão 10. Questão 10. Era véspera de Natal do ano de 2020. E Maria estava dirigindo seu veículo nas proximidades de sua casa. Então, ela estava dirigindo o veículo nas proximidades de sua casa. Quando uma viatura da fiscalização de trânsito se aproximou ao notar que Maria... Então, a PM notou que Maria estava praticando movimentos irregulares. Então, viu alguma coisa que estava errada ali. Ao ser abordada pelos agentes de trânsito, foi solicitado que Maria fizesse o teste de etilômetro. Esse nome aqui, ó, teste de etilômetro, é o famoso bafômetro. Tá? Bafômetro. Então, neste caso, se colocar na questão teste de etilômetro ou bafômetro, tranquilo. Você entende que é através do ar, de assoprar. Tranquilo? E entregasse sua habilitação e documento do veículo. Então, além disso, pediu para soprar lá no etilômetro e pediu para entregar a habilitação e o documento do veículo. No teste do etilômetro foi constatado 0,39 mg de álcool por litro de ar alveolar. Além disso, os agentes verificaram que a habilitação de Maria estava vencida. Vencida. Desde setembro de 2020. Então, Maria, tadinha, ela, além de ter assoprado lá o etilômetro e ter dado 0,39 miligramas, ela também estava com a CNH vencida. Aí, pergunta, o que Maria responde? Olha só a maldade da questão. Nós já sabemos aqui sobre se vai ou não, né, se encaixar no artigo 306. Aí cabe agora você saber também se ela vai responder por algum crime se está com CNH vencida. Tá? Então vejam bem aqui, ó. Se deu 0,39 miligramas e o artigo 306, parágrafo 1º, inciso 1º, fala que igual ou superior a 0,3 miligramas, isso é maior, certo? Isso aqui é maior do que 0,3. Então,
ela responde pelo artigo 306. Embriaguez ao volante, nós já vimos isso aqui. Qualquer assertivo que falar que ela não responde por isso, já está errado. Então vamos lá? Pelos crimes de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, embriaguez ao volante, e de dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. B. Somente pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que o fato de habilitação estar vencida constitui apenas infração administrativa. C. Somente pelo crime de habilitação vencida há mais de 30 dias, uma vez que dirigir sob a influência de álcool constitui apenas infração administrativa. Então vejam só, essa assertiva C, está totalmente errada. Porque o mais correto que nós já vimos aqui, que dirigir, né, com a capacidade psicomotora alterada, ou seja, através de dados que constatados superior ou igual a 0,3 miligramas de ar alveolar, neste caso já constitui o crime 306, então é crime. Está falando aqui que constitui apenas infração administrativa, então está errado. D. Maria não responderá por nenhum crime. Então está errado também, porque nós já vimos que responde pelo 306. Pois o CTB não tem previsão para crimes. Pior ainda. Tome muito cuidado, tá? Por quê? O CTB não é só, presta atenção aqui, não é só no Código Penal que nós temos os crimes. Através de leis, nós podemos criar crimes também. Temos lá, por exemplo, lá na lei de droga, há o crime tipificado. No próprio crime aqui do CTB, há uma criação, uma tipificação de condutas, né, consideradas como crimes. Então, tome muito cuidado, lei de organização criminosa, tá? Estatuto de desarmamento. Então, não necessariamente será no Código Penal, beleza? Vamos lá. Então, nós já vimos que a assertiva C e a assertiva D está errada. Agora, falta nos analisar a assertiva C, B e A. Eu vou explicar para vocês, tenho certeza que vão acertar. Do artigo 302 ao 312, em nenhum momento do 302 ao 312, nós temos uma tipificação de crime de dirigir veículo automotor com a CNH vencida. Presta atenção, vencida. Nós não estamos falando CNH cassada, proibida, suspensa, estamos falando vencida. Ela venceu. É um ato apenas administrativo, você vai lá e renova. Você pode sofrer até sanções administrativas, mas crime não tem. Vamos responder agora a questão aqui, ó. C. B de bola. Somente pelo crime de embriaguez ao volante, até aqui está certo. Uma vez que o fato de habilitação estar vencida constitui apenas uma infração administrativa. Justamente o que eu falei. Agora, olha, pelos crimes de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool e dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias. Isso aqui não é crime, o erro está aqui, ó. Não é crime. Então, a assertiva correta da 10 é a assertiva B de bola. Artigo 306, parágrafo 2º. A verificação do dispositivo desse artigo, ou seja, embriaguez ao volante, poderá, não está falando que é obrigatório, tá? Ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, em direitos admitidos, observando o direito à contraprova. Parágrafo 3º. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Vamos lá. O que está querendo dizer aqui, ó? Que, de acordo com o artigo 306, parágrafo 2º e 3º, há outros meios, outros modos de você identificar também. Não só de acordo lá com o cenário dado pelo CONTRAN, certo? Então imagina que eu preciso, né, identificar que a pessoa estava embriagada. Eu posso montar lá um vídeo. Achei um vídeo lá do boteco que o rapaz estava sentado. Achei ainda a testemunha, o próprio garçom que estava servindo um tanto de cerveja para ele. Não é só assoprar, né, o bafômetro, não é só fazer a perícia, o exame de sangue, mas também através de testemunhas, vídeos, tá? Qualquer outro tipo de meio de prova. Lembrando que sempre vai dar oportunidade do contraditório e ampla defesa, ou melhor dizendo, da própria contraprova, beleza?
Além disso, poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, famoso Inmetro, para se determinar o previsto no CAPT. O que está falando aqui? Está falando que pode ser empregado qualquer aparelho. Só que esse aparelho tem que ser homologado pelo Inmetro. Tranquilo? Se esse aparelho vier a ser homologado pelo Inmetro, ele poderá também ser utilizado como forma de averiguação. Questão 11. Vamos lá. Durante uma abordagem policial, os agentes verificaram que Carlos, na direção de veículo automotor, exalava um forte odor etílico de álcool, tá? Apresentava voz embargada e tropeçava ao fazer uma simples caminhada. Após o exame dos documentos motoristas, os agentes constataram que a carteira dele, a CNH, estava vencida. Não foi feito o teste do etilômetro, pela falta do aparelho local. Nessa situação, a conduta de Carlos caracteriza o quê? Vamos lá. Nós já vimos que a CNH vencida não é crime. É mera infração administrativa. Nós já vimos isso, certo? Agora, presta atenção. Não é porque eu não assoprei, tá, o bafômetro ou não fiz o exame de sangue que eu não vou enquadrar no artigo 306. Nós já vimos qualquer outro sinal que possa nos dar, né, a efetiva tipificação. Então, neste caso, eu até dei um exemplo para vocês. Manda eu ficar lá parado e eu fico lá balangando. Manda fazer uma caminhada, eu caminho balangando. Neste caso, vai ser enquadrado no artigo 306, não tem jeito, tá? Então, é isso que fala. Além disso, o 306 do CAPT, os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, vai falar como que você quer dado, né, a forma de você averiguar, auferir se a pessoa está ou não embriagada ou sob substância, tá? Que causa o quê? Dependência. Tranquilo? Então, neste caso aqui, embriaguez ao volante é dado por qualquer outro sinal. Sendo assim, ainda que ele não assoprou, né, o bafômetro através do teste do etílômetro, neste caso, Carlos se encaixa em embriaguez ao volante. Por quê? Dirigir sem habilitação não é dado através do artigo 306. Em nenhum momento falou que ele estava sem habilitação, estava falando que a CNH dele estava vencida. C. Embriaguez ao volante em concurso material com direção sem habilitação. Em nenhuma vez está falando aqui que está sem habilitação, e sim está com a habilitação vencida. Embriaguez ao volante em concurso formal com direção sem habilitação. Mais uma vez, está falando que a CNH dele estava o quê? Vencida, tá? E simplesmente, se não é crime, não há de se falar em concurso material ou concurso formal, porque notificação de crime apenas de forma administrativa. A gente pode até acumular a pena administrativa mais o crime, mas a gente não fala aqui em concurso, seja ele material ou formal. E conduta atípica, não. Tá? Porque é tipificada lá no artigo 306. Então, resposta da 11, assertiva A. Questão 12. Vamos lá, galera. Espero que vocês estejam acertando aí. Relatos de testemunhas, imagens e vídeos poderão, não está falando que é obrigatório não, ser utilizados subsidiariamente, ou seja, na falta lá do exame, você pode utilizar de imagens, vídeos, né, até mesmo testemunhas, como meios de prova, para caracterizar a infração de dirigir sob influência de álcool e de substância entorpecente psicoativa, é o famoso 306 do CTB, mais conhecido como embriaguez ao volante, certo? O que nos traz aqui a dúvida? Não é nem saber se é caso ou não de embriaguez ao volante, e sim você utilizar de outros meios de prova, como testemunha, imagens e vídeos. Eu falei para vocês que eu posso utilizar, por exemplo, uma filmagem lá do barzinho, do restaurante,
eu posso utilizar da testemunha do próprio garçom ou dono do restaurante também, ou do boteco, o próprio companheiro, alguém que estava à mesa ao lado. Eu posso utilizar também imagens, vídeos, fotos, posso utilizar, ainda que eu não tenha assoprado o bafômetro, ainda que eu não tenha feito o exame de sangue, tranquilo? Então, neste caso aqui, a questão 12 está exatamente correta. Não há nem de se falar aqui que está errado, tá? Por quê? De acordo com o artigo 306, tá? Seu parágrafo 3º, parágrafo 4º, você pode utilizar desses meios. Olha agora o artigo 307. Vejam só. Violar, isso aqui é mais um crime, tá? Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento neste código. Qual que é a pena aqui? 6 meses a 1 ano. Vejam bem, o que o artigo está falando? Violar a suspensão ou a proibição. Então eu tinha lá uma suspensão, eu tinha lá uma proibição, e ainda assim eu violei essa punição, eu encaixo nesse crime do artigo 307. Você não está vendo aí, em forma alguma, falando que CNH vencida. Você não está vendo isso, então toma muito cuidado. CNH vencida é mero requisito administrativo. Você consegue fazer lá, renovar a sua CNH. Agora, se eu tenho uma suspensão e tenho uma proibição, não é tão fácil assim. E se eu violar essa penalidade, suspensão e proibição, eu encaixo na tipificação do crime do artigo 307 do CTB. Entendeu? Facinho. E qual que é a pena? 6 meses a 1 ano e, ou seja, com adição, multa, com uma nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão e proibição. Então, além de eu enquadrar no artigo, ter lá a pena de 6 meses a 1 ano, eu posso também ter uma nova punição por suspensão ou até um prazo maior de proibição e suspensão. Tranquilo? Veja só o que fala o parágrafo 1 do artigo 307, desse crime de violar, tá? A proibição. Nas mesmas penas, isso aqui está por equiparação, incorre o condenado que deixa de entregar, no prazo estabelecido, parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir. Tranquilo demais. O que ele está falando aqui, ó? Vejam só, presta atenção. No 307, está falando que se eu violar a suspensão ou a proibição, eu tenho uma pena de 6 meses a 1 ano. No caput, na cabeça do 307 está falando isso. Só que lá, no parágrafo 1, está falando o quê? Que se eu fizer uma conduta descrita lá no parágrafo 1º do artigo 293, eu também vou ter a mesma pena. Ou seja, aqui a gente tem um crime aqui por equiparação. A gente está falando que incorre nas mesmas penas. E o que fala aqui no prazo estabelecido? Lá no 293, parágrafo 1º, vai falar que tem que entregar após 48 horas. Mas quem? O condenado. Então o que acontece aqui? Fui condenado a entregar a minha carteira, a proibição, tudo mais. Não entreguei? Quando eu falo para condenado, você vai se remeter, por óbvio, que já foi dado um processo administrativo e criminal, transitado em julgado, certo? Beleza. Então, fui condenado e não entreguei dentro do prazo, a minha carteira no prazo de 48 horas, eu vou estar basicamente dentro do crime do artigo 307, beleza? Naquelas mesmas penas de quem violar a suspensão ou a proibição. Tranquilo? Olha só o artigo 308. Um novo crime. E esse crime espetacular, tá? Para cair em prova também. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco e de incolumidade pública ou privada. Primeiro detalhe aqui, ó, tá falando via pública. Professor, então quer dizer que se eu fizer lá dentro da minha fazenda lá, que não é via pública, eu vou enquadrar nesse artigo 308? Não. Viram a diferença agora?
Vocês estão notando a diferença agora do crime lá de embriaguez ao volante e do crime, esse crime aí, quem quiser anotar, é o famoso crime de racha, tá? É você fazer aquelas corridas, lembra lá do Need for Speed, daquele jogo videogame, né? Ou então daquele lá, Velozes e Furiosos, que fazem racha no meio da cidade, aquilo ali é tipificado como crime, tá? Então, neste caso, tem que ser em via pública. Veja o conceito de via pública lá no anexo 1, que está na própria lei do CTB, 1503, tranquilo? Agora, presta atenção, se não for em via pública, se eu fizer lá um racha e for o quê? Dentro da minha fazenda, que é particular, que não está esculpida, por exemplo, lá como conceito de via pública, eu não vou enquadrar nesse crime. Olha outro detalhe aqui também. Não autorizada. Porque se for autorizada, logicamente, presta atenção, o exemplo que eu vou dar aqui é o mais idiota do mundo. A competição de Fórmula 1, Stock Car, é autorizado. Então, apesar de estar em via pública, ainda que seja em algo particular, mas ela é considerada via pública, se é autorizado, eu não vou encaixar no crime do artigo 308. Agora, mais um detalhe. Olha isso aqui, ó. Gerando situação de risco. Se gera situação de risco, você tem que comprovar. Cabe à acusação comprovar a situação de risco. Então, neste caso, não é perigo em abstrato. Se você não conseguir comprovar que há um risco, você não encaixa dentro do artigo 308. Tranquilo? Toma muito cuidado com isso. Agora, qual que é a pena? 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se da prática do crime previsto do caput resultar lesão corporal de natureza grave, as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos. Então, nós temos aqui uma qualificadora de 3 a 6 anos. Toma cuidado, porque esse crime, ele, de certo modo, ele exige um dolo. Um dolo, estou querendo fazer a disputa do racha, beleza. Ou então de manobra. Só que aí, resultou em lesão corporal de natureza grave. Certo? Só que essa lesão corporal aqui veio por culpa. Por que eu falo por culpa? Porque a própria lei fala, as circunstâncias demonstram que o agente não quis o resultado e nem assumiu. Então exclui aqui o dolo. Exclui, ainda que seja dolo eventual, porque assumir o risco de produzir é o dolo eventual. Então nós temos aqui dolo mais culpa, um crime pré-doloso. Um crime pré-doloso. Se eu não quis, vejam bem, eu tenho dolo na conduta, mas o resultado foi algo que gerado com a culpa. Eu queria fazer o racha. Pá, bati numa pessoa, lesão corporal de natureza grave. Neste caso, se eu não assumir aí que cabe comprovar, a comprovação, que eu não quis o resultado, nem assumi o risco de produzir, você vai o quê? Assumir o crime do artigo 308 na forma qualificada. Na forma qualificada. Tranquilo? A gente chama isso de pré-doloso. Tranquilo? Muito fácil isso aqui também. Olha o parágrafo 2º. Mesma coisa, só que uma nova qualificadora aqui, ó. Se da prática do crime previsto lá no 308, que é o racha, resultar agora, não lesão corporal de natureza grave, mas resultar morte, e as circunstâncias demonstram que a gente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir, a pena agora vai ser de 5 a 10 anos. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui também é uma qualificadora. Pré-doloso. Porque na verdade aqui está excluindo o dolo no resultado, e sim a culpa. Então, dolo mais culpa, crime pré-doloso. A pena vai aumentar. Vamos analisar aqui as questões. Não é crime praticar na direção de veículo automotor de prática de corridas em via pública. Não é crime praticar na direção de veículo automotor de prática de corridas em via pública. Essa questão aqui está errada.
Porque eu já falei para vocês que é crime sim. Tá? Que é crime sim. Então, se você falar que não é crime, você tem que até tomar cuidado, porque esse crime tem até um nome, que é o racha. Você vai apostar corrida. Agora, para finalizar, para ver se vocês entenderam tudo mesmo aqui, ó. Conforme o artigo 308 do CTB, ato de participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa, competição automobilística, ou ainda de exibição, demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Tá, como que é chamado esse crime? Como que é chamado esse crime? Vejam só, eu estou falando aqui o nome racha, que é um nome popular, tá? Mas pode ser, por exemplo, que eu, Eduardo, pegue lá um carro e fique puxando o freio de mão para dar o cavalo de pau. Isso aqui é o quê? Manobra. Não está sendo autorizado. Nós temos competições de manobras também que são autorizadas, não vai encaixar nesse crime. Mas imagina eu estou aqui na avenida com o meu carro, falo, estou querendo aqui fazer uma gracinha aqui para a mulher que está do meu lado. Aí eu puxo o freio de mão, rodo o volante, dou o cavalo de pau. Também não autorizado, isso é o quê? Crime. Crime de acordo com o 308. Só que vai ser necessário comprovar o quê? O risco. Tá? Crime de perigo concreto e não abstrato. Beleza? Então, de acordo com o 308, como que é chamado esse crime? Vamos ver as assertivas aqui, ó. Tal ato é popularmente conhecido como racha. Certinho. Neste caso, o CTB prevê como penas de detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão, proibição do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tá certo. 308. Caput. Professor, mas você falou ali que se gerar lesão corporal grave, a pena vai ser maior, ou se gerar morte. Gente, não está perguntando aqui a forma qualificada. Está perguntando justamente sobre o crime lá do 308. Se tivesse a forma qualificada aqui, tivesse gerado lesão corporal grave, a pena aqui seria diferente. Então toma muito cuidado. Tranquilo? Ou se fosse lesão corporal grave ou for resultado de morte, a pena ia ser diferente. Mas como perguntou apenas a cabeça, o caput do artigo, está certo a pena, tá? B. Tal ato é popularmente conhecido como racha, até aqui está certo, que se caracteriza como crime, se da prática resultar lesão corporal de natureza grave. Não. Não depende do resultado da lesão corporal para você caracterizar o crime do artigo 306. O resultado pode qualificar, aumentar a sua pena, mas você pode responder apenas pelo 306, você não precisa do resultado, tranquilo? C. Tal ato é popularmente conhecido como racha, até aqui está certo também. Se caracteriza como crime se dá prática resultar lesão corporal de natureza gravíssima. Está errado. D. Tal ato é popularmente conhecido como racha. Neste caso, o CTB prevê apenas penas de reclusão 3 anos a 6 anos. Multa e suspensão. Ó, até aqui estava tudo certinho. Só que chegou aqui na pena, errou. Porque não é de 3 anos a 6 anos. Tá? É de 6 meses a 3 anos. Tranquilo? Então, o que foi errado aqui foi o quantum da pena. Lembra o que eu sempre falo para vocês. A assertiva aqui correta é a assertiva A. O que eu sempre falo para vocês aqui, tá? Toma muito cuidado. Às vezes a gente tem que decorar quantidade. Então, perguntou lá a quantidade sobre o exame de sangue, sobre o bafômetro, falou sobre pena, números, tudo isso é importante para o estudo. Infelizmente, nós temos que decorar, tá? Nós temos que decorar. Então, pode errar uma questão só por não ter decorado a quantidade de pena. Você poderia ter confundido aqui com a assertiva D, essa última, tá? Mas a resposta da questão 14 é a assertiva A. Galera, agradeço mais uma vez. Terminamos aqui, né, uma parte dos crimes de trânsito em espécie. Vamos ver ainda, tem mais crimes lá. Nós já paramos aqui com o artigo 308, mas tem o artigo 309, 310, 311, 312 e 312A. Tranquilo? Na próxima aula nós vamos analisar esses crimes em espécie para a gente regaçar mesmo, acertar todas as questões da prova que nos der sobre crime de trânsito, mais especificamente dentro da legislação de trânsito, o Código de Trânsito. Tranquilo? Mais uma vez, obrigado e até mais.